Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Mateus 24, versículo 42. E a paz do Senhor, do irmão Felipe. Estamos aqui para sequenciar nossa série de reflexões sobre o sermão profético. Hoje nós vamos estar começando a falar sobre o preparo para a vinda de Cristo, ou sobre depois que Jesus fala sobre vários acontecimentos, ele então passa a falar sobre a vigilância que se deve ter, né, para a sua vinda. Quando Jesus começa a falar sobre essa vigilância, Jesus, em sua mente e guiado também pelo Espírito Santo, ele já sabe que o tempo haveria de ser estendido. E por causa disso, muitos se desanimariam, muitos esfriariam, muitos dariam ouvidos a espíritos enganadores, muitos dariam ouvidos a doutrinas de demônios, as mais variadas, e isso aconteceu e tem acontecido. Mas ele falou, olha, e deu uma orientação já tendo isso em mente, do que haveria de acontecer. Que o tempo, para nós, humanos, que estamos aqui na Terra esperando, haveria de ser longo. E por causa disto, muitos se desanimariam. Quando Jesus chamou os discípulos para vigiar com ele um pouquinho, eles se desanimaram e dormiram, né? Não sei se é a palavra certa, desanimar, eu sei que eles dormiram, eles deixaram com que a força do sono que pesava sobre o corpo falasse mais alto. E aí Jesus deu um conselho para ele, olha, vigiem, porque o vosso espírito, a vossa determinação, a vossa fé em mim, até que está pronta. Vocês creem em mim, vocês estão firmes comigo. Mas o vosso corpo não tem a mesma disposição do vosso espírito. E aí, a gente pega esse ensinamento do Senhor Jesus e aplica aqui também, na questão do Sermão do Monte. Porque muitas vezes somos tentados pela nossa própria carne, pelo nosso próprio corpo, pela nossa própria mente, pela nossa própria limitação. Então precisamos de que Deus nos traga um renovo. Né? Esse texto nos traz à mente a grande necessidade dos avivamentos, né? Ou dos reavivamentos. Quando você acende um fogo para poder fazer um alimento, um fogo no fogão de lenha, você precisa estar soprando e colocando mais lenha, porque pode ser que aquilo que você colocou não seja suficiente, ou para que talvez seja um cozido que demore para cozinhar. Embora no fogão de lenha, alguns cozidos são bem rápidos, muito mais rápido que no fogão normal, né? Mas tem carne e tem coisa que preparo que você faz que é muito mais demorado. E depende também da quantidade que você vai preparar, né? E isso traz para nós essa ideia, porque com o tempo a madeira vai sendo consumida pelo fogo e vai enchendo e vai aumentando o número de cinzas e as labaredas vão diminuindo, o calor vai diminuindo. Então é necessário que se coloque mais lenha, que se sopre, que remova com um instrumento, com alguma coisa, o excesso de, de cinza. Cinza que é o quê? Cinza é aquele carvão que nem queima mais, virou aquele pó, nem fogo não pega mais. Então é necessário remover ele para que possa continuar mantendo o fogo. Então é necessário que haja um renovo, um reavivamento. E no reavivamento, muitas coisas que se acumulam na igreja, muitas heresias, muitas coisas são combatidas. E o fogo é renovado, e a fé é renovada, e a esperança
é renovada. Amém? E ele continua dizendo, e ele diz, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Então ele falou, vigiai, porque vocês não sabem. A questão da vigilância é justamente esta. Porque muitos, levando em consideração a questão da demora, da aparente demora, como eu falei, isso é uma perspectiva humana. Mas da perspectiva de Deus, ele está dentro do cronograma, do tempo pré-estabelecido por ele na eternidade. Então não tem nada de atrasado, nem nada, está tudo certinho, na hora certa. Estou falando sobre a perspectiva falha, limitada, nossa, humana, né? Então ele diz, por causa disso ele diz, olha, vigiai, porque vocês não sabem. Então muitos tendo isto em mente, hão de se esfriar, né? E quando é que o Senhor virá? O Senhor virá no momento de grande aperto? O Senhor virá no momento de grande alívio? Que hora que o Senhor virá? Talvez o Senhor nos venha num momento como este aqui do versículo 41, estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra, né? Ou talvez ele venha num momento de grande perseguição, né? Como no versículo 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, é claro, o versículo 21 já leu, já meditou, isso aqui fala sobre a grande tribulação, mas estou falando em algum momento assim, de grande aflição, isso que eu estou querendo dizer, né? Mas seja qual for o momento, nós precisamos estar com a mesma esperança no Senhor. Nós não podemos nos distrair. A grande questão é nós estarmos vigilantes a todo tempo e a todo o momento. Então o Senhor, ele conta duas parábolas. A primeira parábola é a parábola do pai de família, versículo 43. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. É justamente quando nós pensarmos que Jesus não está vindo. Isso é preocupante, essa expressão de Jesus. O Filho do Homem haverá de vir uma hora que nós não pensamos. Talvez estamos pensando, é um momento de tribulação, de grande calamidade. Mas Jesus está vindo, né? E aí todo mundo ora, todo mundo vigia, todo mundo consagra. Mas aí passou aquele momento e Jesus não veio. Aí todo mundo relaxa, todo mundo começa a se entregar às luxúrias e tudo aquilo. Não, irmãos. Jesus falou que nós devemos estar vigilantes a todo momento, porque é justamente a hora que a gente pensa que ele não vem, é que ele virá. É como se uma cidade, dessas cidades antigas, né, murada, estivesse preparada para a guerra, e ela veio, olhou, pesquisou, mandou seus espias, e não tinha ninguém para poder vir. E ela vai e estou tranquilo. Aí todo mundo fica tranquilo, folga, diminui o número de soldados sentinela, diminui o número. Pode ir para casa, fica tranquilo, ninguém vai ter guerra. Aí de repente surge do nada o exército do inimigo, num lugar onde eles nem esperavam existir a cidade, né? Ok? Então ele dá outra. Então ele fala sobre o pai o pai de família. Ele diz: o pai de família soubesse que hora que viria o ladrão, ele vigiaria. E isso acontece, né? Muito. Ladrão chega no momento que ninguém espera, onde está todo mundo tranquilo, todo mundo está percebendo. Muitas vezes o dinheiro está até à vista, né?
Irmãos, Jesus pede para que estejamos vigilantes a todo momento. Sob a perspectiva de Deus, Deus tem o tempo pré-determinado, virá na hora exata. Mas Ele não nos revelou isso, porque Ele pergunta na parábola seguinte: quem é, pois, o servo fiel e prudente? Ele não nos revelou porque ele deseja que sejamos fiéis e prudentes. Ele não quer que sejamos oportunistas ou que viemos a estar preparados só para um momento. Ele quer que estejamos preparados a todo momento. Essa é a segunda parábola que ele conta. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Versículo 45. Que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo. Essa pergunta fica no ar. Quem é? Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Quem é aquele que vai, além de ser fiel, não importa o tempo que seu Senhor demore, meu Senhor demorou. É o que a parábola vai falar. O Senhor demorou. Ele não vai vir, está demorando. E aí começa, como diz a parábola, a beber, ia espancar, ia fazer de tudo, né? Ele não vigia. Mas aí a parábola diz, né? Quem é, pois, o servo fiel? Primeiramente, quem é uma pessoa fiel? Aquele que não muda, aquele que permanece na sua fé, permanece na sua posição diante de Deus. Ele não se move do seu lugar, ele mantém-se naquilo que o Senhor lhe colocou, na fé que lhe foi confiada. Esse é o servo fiel. E aí ele pergunta quem é servo fiel e prudente. Porque além de ser fiel, é uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente, que vai estar esperando, sempre esperando da forma certa. Porque ele, além de ser fiel, ele está fazendo aquilo que o seu Senhor agrada. E quando o seu Senhor aparecer, ele há de ser compensado. O versículo seguinte diz, 46. Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. A palavra bem-aventurança, que comumente pode ser interpretada como feliz ou mais do que feliz, na verdade, ela não se trata simplesmente de uma felicidade, mas de uma felicidade decorrente da bênção de Deus, né? Ou seja, seria o mesmo que eu dizer abençoado e feliz, né? É o servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe. Porque na verdade é justamente isso, quando você não vigia, você é pego de surpresa. Deus não quer que nenhum de nós sejamos pegos de surpresa. Virá uma hora que a gente não sabe. Mas se estamos vigilantes, não seremos pegos de surpresa. Porque o Espírito comunica com o nosso Espírito. Estaremos ali orando, estaremos ali buscando a presença do Senhor de forma fiel e prudente. Essa parábola também, ela pode ser aplicada também à liderança da igreja. Porque aqui fala sobre um servo que ele tem uma certa autonomia sobre os outros servos. É o que se interprete da palavra, né? Mas aquele servo mau disser no seu coração, meu Senhor tarde vai começar a espancar os seus colegas, né? E a comer e a beber com os ébrios. Virá o Senhor daquele servo num dia que não espera. Isso não fica muito claro aqui na interpretação, na versão bíblica, né? Mas alguns estudiosos interpretam que esse versículo se aplica às lideranças. Alguns falam que é a liderança judaica, né? Mas sabemos que esse texto foi pregado dentro do contexto do Sermão do Monte. E o contexto do Sermão do Monte não se aplica a judeus, ele se aplica a toda a igreja. Então, isso aqui se refere, poderia melhor se referir aos líderes cristãos, né? Há que muitos
que começam a falhar com a vigilância e começam a, a, a explorar as ovelhas, a agir de forma desleal, de forma infiel para com seu Senhor, e não cuida de forma temorosa e amorosa e sábia do rebanho que o Senhor lhe constituiu, né, como bispo, né, como pastor, né? Mas o texto não deixa muito claro isso, principalmente por causa da palavra conservam. A palavra conserva significa servo igual, por isso que eu falei seus colegas, né? Servo igual. Então ele não é o texto não deixa claro que ele era um mordomo. Pelo contrário, o versículo 47 diz que ele vai se tornar um mordomo, ou seja, alguém que gerencia sobre os outros, caso ele, ou sobre seus bens, caso ele se permaneça fiel. Isso segundo o contexto da parábola. É claro que aqui se aplica também, alguns estudiosos também costumam ter essa interpretação da mordomia cristã. O que é mordomia cristã? Não tem nada a ver com mordomo. Mordomia cristã é que tudo que nós somos e que nós temos pertencem a Deus. E Deus nos deu aquilo para nós, para cuidarmos. Não é nosso, é apenas nosso para cuidar, né? Os nossos filhos não são nossos, os nossos bens não são nossos. É nesse sentido. Então, aqui fala: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o seu sustento a seu tempo. Sim, é nesse versículo 45 que se entende aquilo que eu expliquei de início. Né? Eu falei que o versículo 46, 47, 48, 49, 50 não fica claro que ele era mordomo, porque então eu volto aqui um pouco atrás do que eu falei, que eu não tinha analisado direito esse 45. Desculpe-me quem estiver assistindo esse vídeo. No entanto, né, o versículo 47 põe em xeque isso, né, porque ele fala: em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Por isso que eu falei que não fica bem claro que é um mordomo literal, mas sim, pode ser que ele estivesse dentro do contexto da parábola. Sim, ele pode ser que fosse um mordomo, sim, mas não era um mordomo fixo, porque diz que ao o seu senhor ver que ele era fiel, o seu senhor vai o constituir de forma integral. Seria como se fosse ele tivesse contratado um mordomo, e um mordomo que ele não conhece, e deixasse ele como num teste e falasse: se você voltar, tiver tudo ok, aí você vai, aí nós vamos pensar se você vai ficar realmente com o mordomo. E saiu para lá e deixou. Será que ele vai ser fiel e vai permanecer? Será que ele vai ser digno da confiança que lhe foi delegado? Ou será que quando o seu senhor chegar, ele não será digno dessa mordomia toda e será removido do seu cargo? E acho que juntando o versículo 45 com o 47, a gente tem esse entendimento, né? E aí sim a explicação de que o texto trata de um mordomo fica mais visível, fica mais clara. Mas tirando essa interpretação, o texto fica um pouco, o 45, 47, o 46, 47 em diante fica meio um pouco assim. Então, assumamos que realmente o texto fala sobre um mordomo. Mas o que eu falei é um mordomo em caráter experimental, que seu senhor o pôs sobre um teste. Ele, mostrando fidelidade, prudência, o seu senhor o constituirá de forma definitiva como mordomo. E não é isso? O Senhor, essa vida que nós estamos aqui na terra diante de Deus. O Senhor nos tem preparado coisas maiores que não subiu à nossa mente, nem ao nosso conhecimento, nem ao nosso entendimento. E o Senhor nos pretende deixar sobre essas coisas, ok?
Então a pergunta vem: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Quem é que essa pessoa? Né? E que o versículo diz: para dar o sustento a seu tempo. Aqui é que os irmãos, como eu falei, alguns estudiosos pegam que isso se refere à liderança. E alguns tratam da liderança judaica, mas nós já falamos que isso não se aplicaria bem à liderança judaica, se aplicaria melhor à liderança da igreja, porque o texto está dentro da questão do Sermão do Monte. Embora na época, mas os discípulos eram todos judeus, no entanto, Jesus estava pregando para a igreja. Ali estava a igreja nascente, né? Ali estava a base da igreja, né? Os apóstolos, né? A igreja nascente. Então ele falava para toda a igreja, ok? Para dar o seu sustento a seu tempo. Ou seja, Deus quer que os líderes, que a liderança esteja alimentando o povo de Deus com a palavra certa, não deixando o povo de Deus raquítico, desnutrido. Muitos têm deixado o povo de Deus raquítico, desnutrido, trazendo alimento estranho, alimento que não nutre, que não repõe as vitaminas, as proteínas, o que o povo precisa. Não é uma dieta equilibrada, mas é algo cheio de carboidrato, de gorduras da heresia e dos pecados deste mundo. Ok? Dando ouvido a doutrinas de demônios, a espíritos enganadores. Ok? Vamos ficar aqui nessa meditação. E o versículo 51 conclui: E separá-lo-á, e destinará sua parte com os hipócritas, ele verá pranto e ranger de dentes. Aqui se fala da condenação eterna, onde aqueles que não forem fiéis, né, a parte deles é no lago de fogo, enxofre, né, ok? Na condenação eterna. Fiquem com Deus e a paz do Senhor.